dentro da igreja adventista, a questão da salvação. A salvação, ela é pela graça, é pela fé ou é pelas obras? Isso é o que vamos ver hoje. O adventista do sétimo dia, ele muitas vezes, eu creio que por causa de uma super ênfase, ele acaba achando que a salvação é por obras. Hoje eu quero mostrar para você o que a Bíblia apresenta sobre isso. Muitas vezes, ele até não acha que é somente pelas obras, mas que as obras podem colaborar para a salvação. E hoje eu quero falar exatamente sobre esse tema com você. É pelas obras, é pela graça, é pela fé, é pela fé junto com as obras. Como é que funciona? Tem alguma forma com que eu possa colaborar para a salvação? Esse é o nosso tema de hoje. Gostaria que você já abrisse a tua Bíblia, por favor. Evangelho de João, no capítulo 3. Abra aí, por favor, a tua Bíblia e deixe ela abertinha aí, em João capítulo 3, por favor. No ano de 1997, uma pesquisa publicada por um jornal americano, jornal USA Today, revelou que os americanos mais ricos, cerca de mais ou menos 1 milhão de famílias de americanos, que têm uma renda superior a 250 mil dólares ano, que é uma renda muito alta. Se você parar para pensar, uma renda de mais de 250 mil dólares ano, é uma renda mês de mais de 20 mil dólares, é uma renda muito alta. Aqui no Brasil, isso seria uma fortuna, é muito dinheiro. Eles foram questionados sobre o que eles estariam dispostos a pagar e, em média, quanto pagariam para ter aquelas coisas. Essa era a pesquisa que o jornal fez no ano de 97. E aí você pode pensar, né? O que eles estariam dispostos a pagar? Quanto eles estariam dispostos a pagar? Será que a coisa que eles mais estariam dispostos a pagar, ou seja, o bem mais caro, seria a juventude? Será que seria um amor perdido, um talento, um grande intelecto, o verdadeiro amor? Ser presidente dos Estados Unidos, que alguns dizem que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Será que seria isso? É interessante que a pesquisa ela foi, de certa forma, surpreendente. Por que ela foi surpreendente? Porque o primeiro item que as pessoas mais ricas dos Estados Unidos estão dispostas a pagar, porque a pesquisa foi feita apenas entre pessoas que fazem parte, não com todas, é claro, mas entre pessoas que fazem parte deste 1 milhão de famílias, que ganham mais de 250 mil dólares ano. E é interessante você observar que o primeiro ponto, aquele que as pessoas mais estavam dispostas a pagar, é um lugar no céu. Você poderia pensar, você que é aqui, né, do Brasil como eu, que seria um lugar em Fernando de Noronha, mas não é. Poderíamos pensar que seria um lugar na Grécia, mas também não é. Não é um lugar também em Nova York, lá na Times Square. O lugar que eles estariam mais dispostos a pagar é um lugar no céu, e para isso eles pagariam 640 mil dólares para terem um lugar no céu. Mais ou menos, quando você observa aí, mais de 2 anos de trabalho de toda a família guardando todo o dinheiro. E 640 mil dólares é muito dinheiro. Se você parar para pensar em 640 mil dólares aí, o dólar hoje dá mais de R$5, né? Isso aqui dá mais de 3 milhões de reais, quase 4 milhões, é muito dinheiro. E eles estariam dispostos a pagar isso para terem um lugar no céu. O segundo item, que seria o mais valioso para os ricos americanos, é o verdadeiro amor. Por esse eles estariam dispostos a pagar 467 mil dólares. O terceiro item seria um grande intelecto, 407 mil dólares. O quarto item, talento. Para ter talento eles estariam dispostos a pagar 285 mil dólares. O quinto item é a juventude eterna. Aqui no Brasil as pessoas correm muito atrás da juventude eterna, né? Através de cirurgias plásticas, através de cremes, e não há nenhum pecado nisso, e a gente não paga tanto quanto eles estariam dispostos a pagar, né? Eles estariam dispostos a pagar pela juventude eterna 259 mil dólares, mais do que 1 ano de trabalho. Isso das famílias ricas. O reencontro com o amor perdido, 206 mil dólares, é o sexto item. O sétimo item, uma grande beleza, que também é coisa que o brasileiro gosta, né? Disso, fica bem bonitinho. E o oitavo item seria ser presidente dos Estados Unidos. Olha só, hein? Aquilo que no primeiro momento parecia até o mais importante, no fim não é. Quando as pessoas colocam a sua cadeia de prioridades, pelo menos nos Estados Unidos,
um dos países mais ricos do mundo, um país extremamente capitalista, o que eles mais estariam dispostos a pagar seria um lugar no céu. E sabe o que é interessante? Que quando você olha para a nação americana, a maior parte das pessoas lá tem uma formação religiosa. A maior parte das pessoas lá são protestantes. Eles conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mesmo com todo o secularismo, o pós-modernismo. Eles ainda são do tipo de pessoa que no domingo gostam de ir na igreja, porque a maioria lá, é claro, vai no domingo. A maioria são protestantes que não são adventistas. E mesmo assim, a primeira coisa que eles estariam dispostos a pagar é um lugar no reino dos céus. Isso é irônico. Por que é irônico? É irônico porque aquilo que as pessoas mais desejam pagar para receber, que é um lugar no céu, é justamente aquilo que elas poderiam alcançar gratuitamente como um presente de Deus. Hoje, eu quero falar com você exatamente sobre isso, a salvação pela graça. A palavra graça, ela é uma palavra portuguesa que provém do grego charis. E a palavra grega charis, ela é bem traduzida como um dom que se dá voluntariamente, por amor, sem esperar nada em troca. Isso é graça. Vou fazer uma comparação aqui, que para quem estava no primeiro culto já ouviu, vai ouvir de novo. A graça, ela é semelhante a um presente que uma mãe dá para o filho, no dia do aniversário. Tá? A gente tem algumas mães aqui. Quando uma mãe dá o presente para o filho, você acha que ela dá esperando algo em troca? Você acha que quando ela dá o presente para o filho, ela dá e fala, filho, custou tanto, valoriza? Não. A mãe quando dá, ela dá porque ama. E na realidade, se você for parar bem para pensar, ela nem precisaria daquela data para dar. Porque ela está disposta a dar, porque ela ama, por esse simples fato. A resposta do filho a esse amor é outra coisa. Mas o que vem do coração da mãe é um amor puro, legítimo. Um amor que se sacrifica, porque muitas vezes o presente é caro, mas se sacrifica para dar o melhor para o filho. Isso é graça. Graça é um presente onde o preço não é mensurado, porque ele transpõe o preço. A graça é uma demonstração do amor. E não é de um amor que foi motivado pela presença do filho para com a mãe, mas é um amor que parte da mãe para com o filho, mesmo em alguns momentos o filho sendo ingrato. Deus é mãe? Não é. Deus não é mãe. A Bíblia fala que Deus é pai. Mas Deus, ele comparou o seu amor, como diz no livro de Isaías, ao amor de uma mãe. Ele comparou o amor dele ao de uma mãe. E aqui na igreja adventista, nós temos até um hino muito famoso, né, que pessoas até de outras denominações, mesmo achando que a igreja adventista é seita, cantam também, né? Eu não me esqueci de ti. Que fala exatamente desse relacionamento. Da mãe para com os filhos e de Deus para com seus filhos. Deus nunca se esquece de nós, mesmo que nós nos esqueçamos dele. Então existe um ponto importante aqui, porque é irônico ver que na nação mais cristã do mundo, e quando eu falo cristã agora, eu estou falando do cristianismo que teoricamente teria que estudar a Bíblia, o cristianismo protestante. Lá é o lugar onde há uma grande confusão quanto à questão da salvação, porque as pessoas estariam dispostas a pagar um alto preço para ter um lugar nos céus, quando o lugar nos céus é algo gratuito. Se lá é assim, imagine aqui. Aqui a confusão com certeza é muito maior, porque não há esta formação. Na realidade hoje a salvação pela graça, ela é muito mal compreendida. As pessoas têm uma compreensão errada do papel da fé na salvação, uma compreensão errada do papel das obras e do papel da graça. E para ser bem direto já para você, eu já te digo, as obras em termos de salvação não tem papel nenhum. Nenhum. E por que elas são importantes? Vamos falar sobre isso hoje. Será que nós somos salvos pela fé? Outros falam, bom, se as obras não têm papel, então é pela fé que eu sou salvo. Ou é pela graça? E se é pela graça, qual é a diferença entre a graça e a fé? O que é graça eu já introduzi um pouco para você. O que é fé vamos falar mais à frente. Hoje então vamos buscar a resposta bíblica para essas perguntas. E aqui em João 3,16 nós começamos a ter a resposta.
João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, foi dado a todo o mundo. A graça, o presente, o sacrifício de Deus, ele foi feito para toda a humanidade, para toda. Ou seja, a graça está disponível a todas as pessoas, a você que está aqui hoje conosco na igreja, a você que está aí na sua casa assistindo, e as outras pessoas que estão aqui em volta. A graça foi disponibilizada a todos, a salvação, o sacrifício é para todos. A resposta de fé, ela tem a ver com a aceitação do presente, e aí nós precisamos aceitar. Mas o presente em si, para mim não custa nada, para Deus custou muito. É como eu falei, uma mãe vai lá e dá um presente para o filho, ela dá por amor. Agora que teve um custo para ela, teve. Agora para quem recebe, qual é o custo? Para quem recebe, você só tem a alegria de receber, não tem custo. Até porque a pessoa não está cobrando nada de você, é presente. Salvação é presente. É um presente, um dom de Deus gratuito para você. A salvação é providenciada pela graça divina. Eu não tenho a salvação porque eu creio nela. Eu tenho porque Deus me deu. A crença é um outro passo, que nós vamos ver daqui a pouco. Alguns elementos estão presentes na salvação. O arrependimento está presente na salvação. Se eu realmente aceito a graça divina, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. A reconciliação com Deus, eu passo a deixar de ser fugitivo. A Bíblia mostra que quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram da presença de Deus. Mas agora eu deixo de ser fugitivo, porque eu sou reconciliado com Deus. A regeneração, a transformação, a reforma, o novo nascimento, a santificação, tudo isso são consequências da salvação. Mas a salvação vem antes de tudo, antes de todas essas coisas. Todos esses são então elementos posteriores, porque eu recebo a graça de Deus, e o Espírito Santo então passa a agir no meu coração, e em resposta a essa ação do Espírito Santo, em resposta a essa ação, é que eu me arrependo. É em resposta a esta ação que eu me reconcilio com Deus. É em resposta a esta ação que eu sou regenerado, transformado numa nova criatura, reformado, nasço de novo e vivo uma caminhada de santificação. Às vezes, como adventistas, abrindo um pequeno parênteses aqui, nós pensamos assim: não, Deus só vai me aceitar se eu guardar o sábado. Ou Deus só vai me aceitar se eu deixar de comer carne de porco. Ou Deus só vai me aceitar se eu devolver o dízimo. Ou Deus só vai me aceitar se eu usar roupa social. Esse pensamento, para você que está aqui na igreja, para você que está vendo aí pela internet, é um pensamento totalmente equivocado e antibíblico. Entenda bem isso. Com isso eu não estou querendo dizer que você não deve guardar o sábado, que você deve comer carne de porco, que você não deve devolver o dízimo e que você tem que vir aqui para a igreja com roupa de praia. Não é isso que eu estou dizendo para você. Claro, igreja é um ambiente diferente, você tem que vir com uma roupa do ambiente, que nem agora que está um frio danado, se a gente andar de roupa de praia na rua, vão falar até que a gente é louco. Por mais que você tenha um corpão bonito, você seja um rapaz saradão ou uma moça bonitona, vão falar: olha um louco andando na rua ali. O frio que está hoje, eu estou com dor até das minhas mãos, que não estão cobertas. Se eu pudesse, eu cobria a mão, orelha e nariz, para não ficar igual o narizinho do cãozinho, sabe, molhadinho assim, de frio. Está feio o negócio aqui. Mesmo o Luiz Paulo animado com o calor da igreja, está feio o Luiz Paulo, está feio. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso é importante, mas não é isso que te salva. Nós temos que entender o que é graça. Todos esses elementos, seja o arrependimento, a reconciliação, a regeneração, a reforma, o novo nascimento, a santificação, a guarda do sábado, a devolução do dízimo, o se vestir de uma forma, quem sabe, melhor, como você possa achar, sei lá.
O deixar de comer carne de porco ou qualquer outra coisa que você deixe de comer, beber, vestir, pensar, ver, tudo isso é consequência da graça que faz com que o Espírito Santo haja em tua vida. Agora a graça, é claro, ela tem que ser aceitável da minha parte. E é nessa parte exatamente que vai entrar a fé. O presente está lá à minha disposição. A salvação está à minha disposição. Mas é como diz aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Está lá, Ele deu. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui entra a questão da fé. Eu tenho que crer. Essa questão é muito importante também. Nós já vamos falar sobre ela. Na perspectiva então da justiça divina, a graça, irmãos, ela é um presente. É um presente. E esse presente trará dons que transformam a nossa vida. A justiça divina, materializada na graça, ela é a exigência de Deus para a salvação. Os dons, a mudança de vida, o novo nascimento são consequências desta salvação em tua vida. Então, se por exemplo não está havendo mudança, ou você ainda não recebeu a graça, ou você ainda não entendeu o plano de Deus, que é a mesma coisa de não receber a graça também. Então, se não está havendo mudanças, é porque você precisa parar e pensar: realmente aceitei a Jesus? Ou será que eu o aceitei de uma forma populesca? Que é aquilo que eu acho que em algum momento da lição da escola sabatina, até o Fagner queria falar, mas ele não falou, que é o que chamam de fideísmo. Você queria falar disso mesmo, né? Mas eu acho que ele queria mesmo falar. Eu estava entendendo em um determinado momento isso. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Romanos comigo, no capítulo 5. Então, nós temos que entender que a justiça divina não é algo que Deus pede de nós. Às vezes nós pensamos: eu preciso me apresentar justo na presença de Deus, então eu tenho que fazer algo para isso. Mas a justiça divina não é algo que Deus pede, é algo que Deus oferece para você. A graça que te justifica, Ele está te oferecendo, agora você quer aceitar ou não. Romanos capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. A fé tem a ver com a aceitação do presente. Deus me justifica. E agora eu passo a ter a verdadeira fé, que faz com que eu tenha paz com Deus. Como diz, por exemplo, em Efésios também, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Em Efésios 2, verso 8. Lá no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, Efésios 2, 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na realidade, nem a fé vem de mim, a fé é um dom de Deus. Eu tenho que compreender isso. Porque quando eu começo a achar que a fé vem de mim, eu posso ter uma fé igual a do diabo. Porque o diabo tem fé. A Bíblia fala que o diabo tem fé. A Bíblia deixa claro que o diabo tem fé e ele tem uma fé diferente da nossa. Porque a Bíblia fala que ele até treme na presença de Deus, diz o livro de Tiago. Ele treme. A gente às vezes não treme na presença de Deus. Hoje eu estou tremendo de frio. Mas às vezes na presença de Deus a gente não treme. A gente vê Deus como um paizão. Ou como um vovô. Eu acho que é mais legal a imagem do vovô. Porque tem muita gente que fala que vovô é permissivo. Tem vô que eu sei que não é, mas tem gente que fala que é. Porque os pais educam, né, colocam regras, são exigentes, e daí o filho vai passar um fim de semana na casa do avô. Quando volta todo desregrado. Por quê? Porque os avós fazem toda a vontade dos filhos. Eu não tive avô assim, né? Porque quando eu nasci, 3 dos meus avós já tinham morrido, né? O pai da minha mãe, o pai do meu pai já tinham morrido e a mãe da minha mãe. Então só sobrou a mãe do meu pai. E a mãe do meu pai era uma pessoa muito rígida, viu? Ela não era de passar a mão na cabeça, não. Ela era uma pessoa muito brava. Então como ela era brava, eu não tive esse tipo de avô, não. Mas tem gente que teve.
Tem gente que diz que o avô pega no colo, abraça, joga para cima, beija, dá coisa, entendeu? Eu não ganhei nada de ninguém, mas tem gente que ganha. E tem gente que vê Deus assim. Ah, Deus é aquele que me abraça, me beija. Eu posso dar um tapa na cara dele, ele está dando risada, porque criança faz isso às vezes conosco, né? Tem uma filha de 2 anos lá em casa, às vezes ela quer dar uns tapas na gente, não é em mim. Eu sou meio mal encarado, né? Mas na minha mulher, que é toda sorridente, quer dar um tapa lá. A mulher tem que pôr ordem. Em mim não, em mim ninguém dá tapa, porque eu já olho com essa cara bonita que Deus me deu, e daí o pessoal já fica meio com medo, né? Tirando o Daniel, que ele não quer só dar tapa, ele quer fazer coisa pior ainda. Mas assim, o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele não é isso. Deus é Deus. Deus, Ele exige de nós ordem, decência, Ele nos ama. Mas quando eu aceito a Deus, eu não aceito a Deus. Quando eu aceito a graça, quando eu tenho a verdadeira fé, eu não tenho para tratar Deus como um amigão, mas para entender que Ele é meu Pai. Então Ele tem autoridade sobre mim. E me ama. Faz tudo por mim, Ele se sacrifica, como os pais fazem. Mas Ele tem autoridade. Eu tenho que entender essa autoridade. Só que primeiro eu tenho que aceitá-lo como Pai. E a graça acontece quando eu aceito a paternidade. Quando eu aceito o presente. Quando eu aceito a salvação. E a fé faz com que eu creia que aquele presente vai me levar a estar com Cristo. A fé faz com que eu entenda que aquele presente vai fazer com que eu tenha nova vida. A vida que está sobre a autoridade do Pai do céu. É isso o que o presente vai mostrar. Então, como diz aqui, no capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, perdão. Sobre essa graça nós podemos entender algumas coisas. Primeiro, a fé não é a base da salvação, mas é o meio, porque a base é a graça, é o sacrifício de Cristo. Quando eu creio nesse sacrifício, esse é o meio que me leva a ter uma nova vida ao lado de Deus. A verdadeira fé então não é autogerada, ela é um dom, um presente do Criador dos céus e da terra, assim como a graça é um presente. E na realidade, se você guarda o sábado deveria ser um presente de Deus para você e não um fardo. Eu já vi algumas pessoas às vezes, que por algum motivo ou outro, deixam de ser religiosas e falam assim: agora eu me livrei do meu fardo, agora eu vou voltar a ir no barzinho, agora eu me livrei do meu fardo, agora eu vou voltar a usar bijuterias, agora eu me livrei do meu fardo, agora eu vou voltar a ir no estádio no sábado. Se era fardo, então nunca foi graça, então você estava perdido dentro da igreja. Me perdoe falar, mas essa é a verdade, porque quando é graça não é fardo, é dom, e o dom é um prazer você receber um presente, é um prazer. Eu estou com uma camisa aqui por baixo que eu ganhei, o rapaz aqui da igreja, vou falar o nome dele para não deixar ele muito tímido. Eu fiquei feliz, me deu um presente, eu fiquei feliz demais e estou usando. Por quê? Porque eu gostei do presente. Eu não estou usando porque eu tenho que mostrar que eu uso, não é para falar na internet ou aqui na igreja, estou usando porque eu gostei. Se eu não gostasse, sabe o que eu ia fazer? Eu ia lá na loja, porque tinha nota, tinha selo, trocava por outra coisa, e a pessoa ia perguntar para mim: e aí o presente? Eu ia falar: tá bom. Ah, mas você não veio com ele? Não, ele está lá em casa, outro dia eu venho. Daí passa outro dia: ah, mas aí o presente? Não, esqueci, eu tenho tanta camisa, porque eu tenho umas 50 lá, eu tenho bastante motivo para dar um monte de desculpa. Só que na realidade, quando você usa o presente, é porque você gosta. E os dons de Deus, quando você recebe, você coloca em prática, aquilo não é fardo, mas você faz porque você gosta, porque você ama a Deus, você sente o amor dele por você. Então isso é importante entendermos. Então, vejam bem, a verdadeira fé, ela não é meritória, porque ela vem de Deus. É como eu falei, como uma mãe que dá o presente para o filho. Não dá porque o filho merece, mas dá porque ama. Então a verdadeira fé não é meritória. Ela vem porque Deus ama você e Ele quer dar o melhor para aqueles que Ele ama. Ela não depende, também a verdadeira fé, do tamanho dela, mas depende do objetivo. Qual é o objetivo da sua fé? O fundamento da fé, o que é o mais importante nesta fé? Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 17. Lá nós temos palavras de Jesus que podem ser surpreendentes para nós, neste momento. Lucas, capítulo 17, no versículo 6. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, ó:
Jesus, né, conversando, falando, quando os discípulos perguntaram, disseram para o mestre: aumenta-nos a fé. Jesus deu a seguinte resposta: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe que nem tudo, quando a gente fala de fé, na hora da escola sabatina falaram isso, né? Que nem tudo, não lembro quem falou só, mas eu lembro que falaram. Nem tudo. E também eu lembro que o assunto da escola sabatina não era fé, tá? Mas assim, eu lembro de uma coisa importante que falaram aqui, que nem tudo que você pede, Deus vai fazer mesmo você tendo fé. É verdade. Mesmo você tendo fé, nem tudo que você pede vai acontecer do seu jeito. Porque fé é confiança. Confiança no quê? Fé é confiança de que Deus sempre fará o melhor. O melhor. Isso é fé. E para isso você não precisa ter uma fé grande. Porque se a nossa fé fosse, como disse Jesus, o tamanho de um grão de mostarda, a gente ia falar para a amoreira: sai da terra e vai se plantar lá no mar. E ela ia lá e ela ainda ia dar fruto no meio do mar. Sabe por que isso é importante? Porque o grão de mostarda é muito pequeno. Tem gente que fala assim: mas a minha fé é pequena. Que meus apóstolos, aumenta a minha fé. O que Deus quer é que você tenha fé nele. Não importa o tamanho. O grão de mostarda ele é bem pequenininho. Eu já trabalhei vendendo grão de mostarda há algum tempo da minha vida. Não só grão de mostarda, vendia outras coisas. Vendia plantas, grão de mostarda e tal. O grão de mostarda eu lembro muito bem. Ele é mais ou menos o tamanho, se você pegar um arroz agulhinha. Esse arroz aí que você tem branco, ou pode ser integral, se você não gosta do arroz branco. Você tem racismo contra o branco, pode ser o integral. Você divide ele em 3 ou 4 partes. O grão de mostarda é mais ou menos isso. Eu lembro que a gente tinha 2 grãos de mostarda lá, um bem amarelinho e um marronzinho. Os 2 tipos, eles são pequenos. De 1/3 a 1/4 do tamanho do grão de arroz. Isso quer dizer que se a nossa fé fosse bem pequena, não haveria limites para nós. Então Deus, Ele te salva pela graça. E a fé é um meio pelo qual você se mantém nessa graça. Pelo qual você vai ser moldado por Deus. Pelo qual você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Entenda isso. Então a fé ela tem um papel importante, mas ela não salva. Porque se salvasse, o diabo estaria no céu com você. Porque a Bíblia fala que ele crê e estremece na presença de Deus. Quem sabe a fé dele seja em algum ponto mais reverente do que a de muitos seres humanos. Mas lá não haverá lugar para ele. Por quê? Porque a fé dele está no objeto errado. Ele realmente acredita que Deus existe. Mas a fé dele está no objeto errado. A sua fé tem que estar em Jesus, no sacrifício dele, no plano de Deus para a sua vida, nas promessas de Deus. Por isso que ler a Bíblia e orar é fundamental para ter uma vida de fé e alimentar esta vida. Mas ainda em Hebreus capítulo 12, verso 2, eu quero ler com você também, por favor. Hebreus capítulo 12, verso 2. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, verso 2. Aqui diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra de Deus. A fé, irmãos, tem a ver com olhar, mas não é olhar para o irmão, não é olhar para amigos, não é olhar para a igreja, é olhar para Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ou seja, ele é quem te dá o dom, o presente, a graça. Ele te dá outro dom, a fé. E ele pede para você olhar para ele, porque é ele quem vai fazer com que a fé seja efetiva em sua vida, se você o aceitar. A fé e a graça não estão em oposição às obras da lei, porque muitas vezes podemos ser tentados a pensar nisso. Mas ela se opõe sim à lei como meio de salvação. Porque a lei não salva, nem as obras. As obras e a lei só mostram a tua resposta para com o amor de Deus para com você.
Eu gostaria de ler com você a passagem que está em Gálatas, que é a penúltima que vamos ler nesta manhã. Gálatas capítulo 3, abra aí por favor a tua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu já comentei isso anteriormente, não na mensagem de agora, mas hoje um pouquinho mais cedo, e vou comentar agora de novo. Lendo essa passagem, eu lembro muito de nós adventistas. Eu vou explicar o porquê. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui eu dou uma paradinha. Normalmente quando as pessoas vêm para a igreja, em especial para a igreja adventista, elas não vêm porque acham legal guardar o sábado. Não. Elas não vêm porque acham legal deixar de comer porco. Elas não vêm porque acham legal vestir roupa social para vir na igreja. Elas vêm porque elas têm fé em Jesus, porque elas amam Jesus. Normalmente as pessoas vêm não para seguirem regras, mas para seguirem Jesus. Só que parece que depois que a pessoa vem para a igreja a coisa muda. Alguém ludibria essa pessoa. Ela se torna insensata e começa a acreditar que o comportamento e as obras têm mais importância do que andar e viver com Deus. A pessoa começa a achar isso. E daí é interessante, porque muitas vezes ela se distancia do plano de Deus, nem lê a Bíblia, nem ora, mas ela guarda o sábado. Ela se distancia da presença de Deus, não ama o seu próximo, mas se veste bonitinho de social para vir na igreja. Tem igreja também adventista que a pessoa não usa social, né? Usa outra coisa, mas ela vai lá, usando o que tem que usar lá. Seja a camisa do Corinthians, do Metallica, ou do Coldplay, não sei, a pessoa vai lá, usando roupa do Chitãozinho Chororó, tanto faz, eu não estou nem aí. Mas ela se afasta de Deus, essa é a questão. Qual é o relacionamento que você tem hoje com Deus? Será que você se tornou insensato a ponto de achar que o Espírito Santo trabalha na sua vida por causa daquilo que você faz? Deus quer que você e eu entendamos bem nesta manhã que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora as obras têm o seu lugar? Tem, após a graça. A fé tem o seu lugar? Tem, como consequência da graça, assim como as obras. Mas se eu não tiver a graça de Deus na minha vida, eu posso ter uma aparente piedade, eu posso ter boas obras e eu estarei totalmente perdido. Salvação não tem a ver com primeiramente realizar obras. Salvação tem com primeiramente aceitar o presente, que é a graça de Deus em minha vida, e através disso é que a minha vida vai ser transformada. Só que alguns também acham que salvação é só crer. Estão errados, irão para o mesmo céu que o diabo. Aqueles que acham que salvação é só fazer, estão errados, irão para o mesmo céu daqueles que mataram Jesus. Deus quer que você vá para o céu da graça, do presente que Ele te proporciona. É isso que Ele quer. E aqui continua dizendo assim, versos 4 e 5. Teria sido em vão que versos 3 em diante. Teria sido em vão, volta aqui. Vós assim, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, eu comecei andando pela voz do Espírito, mas agora eu me aperfeiçoo por minha própria vontade, com as minhas próprias forças, do meu próprio jeito. Que loucura é essa? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura não o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe que hoje eu estou aqui, não é porque eu ganho salário, não. Não é. Porque eu tenho certeza que tem muito pastor que ganha salário e hoje não foi para a igreja. Certeza, não tenho nem dúvida. Se eu estou aqui hoje, não é porque eu acho bonito guardar o sábado. Se eu estou aqui é porque Deus fez um milagre na minha vida.
A hora da lição mesmo foi falar até sobre isso, né? Que Deus faz milagres na nossa vida, e às vezes a gente pensa em milagre, no que como milagre? De repente eu não tinha nada na conta, um monte de dívida, apareceu 10 mil na minha conta. Olha, isso aí não é milagre, é um erro. Porque se apareceu um dinheiro diferente da tua conta, é porque alguém se enganou e está levando prejuízo. Isso não é milagre, isso é erro. Mas tem gente que acha que milagre é ser curado de uma doença incurável. Isso é milagre mesmo, com certeza. Agora, você já percebeu que todo mundo que foi ressuscitado por Jesus voltou a morrer? Já percebeu nisso? Todos os que foram ressuscitados por Jesus voltaram a morrer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o milagre de Jesus não teve valor? Teve sim. Mas se eles não passaram a andar com Deus, que valor teve? Pare para pensar nisso. O maior milagre que Deus realiza na tua e na minha vida é andarmos diariamente com Jesus. Esse é o primeiro milagre. Esse é o maior milagre. E outros virão. É possível que Deus faça milagres, porque eu já ouvi histórias de mulheres que não conseguem ter filhos e quando param de fazer tratamento, passa um tempo, de repente, pimba, engravidou, nasceu, vai nascer. Que bênção! É um milagre. Porque às vezes a pessoa faz tratamento de 1 ano, 2, 3, 4 e nada. De repente fica 2 anos sem fazer tratamento e nasce. Milagre de Deus. Muitas vezes há pessoas que estão doentes, lutando contra o câncer, desenganadas pelos médicos, são curadas, é um milagre. Mas o primeiro e o maior milagre é você andar na presença de Deus todos os dias, porque só assim você herdará o reino dos céus e cumprirá o propósito de Deus para a sua vida. Isso não é feito através de obras. Isso é feito como um presente que Deus te dá através da graça divina. Como diz ainda aqui no verso 11, aqui diz: e é evidente que pela fé ninguém é justificado, pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Sabe que Abraão é o pai da fé, ele não é o pai da lei. Ele é o pai da fé. E nós deveríamos buscar ter a fé como a dele, a fé que confia. Não sabe o resultado, mas sabe que Deus fará o melhor. Porque quando Abraão foi oferecer Isaac, foi desse jeito. Ele falou, Deus falou que Isaac é o filho da promessa. Agora Deus manda eu oferecer Isaac. Que lógica tem? Nenhuma. Mas eu tenho certeza que Deus fará o melhor. O livro de Hebreus fala que ele estava tão disposto, mas tão disposto a dar o filho, que ele acreditava que se fosse necessário, Deus levantaria seu filho das cinzas. Porque Deus pediu em Isaac em holocausto. Holocausto era o sacrifício onde tudo era queimado, nada sobrava. Então Abraão não ia só cortar o pescocinho de Isaac. Ele ia cortar, e depois de cortar, sabe o que ele ia fazer? Tacar fogo, ia queimar tudo. Mas ele ainda acreditava, das cinzas Deus levanta esse rapaz. Porque fé é confiança, e confiança no impossível. E é difícil ter fé, não é fácil, mas é o dom que Deus te dá. Porque ter fé, dizer que Deus existe, é como eu disse, até o diabo fala isso. Essa fé é fácil, mas a fé igual a de Abraão não é fácil. Mas Deus te dá isso como um presente se você aceitar. Estenda as mãos e aceite a verdadeira fé. A graça divina que pode transformar a tua vida, a minha vida. Para irmos para a última passagem, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus. Lá está a última passagem desta manhã. Capítulo 4, por favor. Abre aí a tua Bíblia em Hebreus 4. A lei deve ser observada por nós, sendo que a fé é tão importante, parece que a lei não tem lugar. Claro que ela deve ser observada. Ela deve ser observada como uma expressão da vontade de Deus na sua vida. Para que você entenda que você é um filho de Deus, salvo pela graça, e por isso você é obediente. Você ama porque você sente o amor de Deus por você, e esse amor leva você a fazer aquilo que Deus quer, porque Ele tem autoridade sobre a sua vida. Você não faz obras para alcançar o favor de Deus, mas porque você já é favorecido por Deus, porque Ele já te salvou. E fé é confiança. Aqui em Hebreus 4 fala sobre isso. Olha o que diz aqui, Hebreus 4, a partir do verso 14 diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A verdadeira graça vai produzir fé, e a verdadeira fé é confiança plena em Deus. E é isso que eu e você carecemos hoje. A salvação é pela fé, pela graça ou pelas obras? A salvação é pela graça, e a graça te dará um presente que é a fé, e a verdadeira fé, motivada pela graça, te levará a realizar boas obras, porque você compreende a autoridade de Deus sobre a tua vida, e você compreende que o que Ele quer para você é melhor e maior do que aquilo que você quer para você. Temos muitas dificuldades para ganhar algo, essa é a realidade. Queremos sempre pagar, para demonstrarmos para nós mesmos e para os outros que fizermos por merecer aquilo que temos. Mas com a graça de Deus não é assim. Ou recebemos gratuitamente, ou então rejeitamos com as nossas obras, com os nossos esforços. Entenda bem, Deus não quer que você viva uma vida de anarquia, Ele quer que você viva uma vida de ordem. Mas essa ordem não começa na obra, começa na graça, e produz fé. E a fé te leva então a ser obediente a Deus. Você quer realmente ser salvo pela graça? Ou você quer se perder em meio aos seus méritos? O que você quer de sua vida? Você quer confiar no presente dado por Deus? Ou você quer tentar conquistar por suas próprias forças? E eu já te aviso de cara, você nunca vai conquistar. A graça não se conquista, a graça é recebida. Ela não é conquistada. Muitas vezes a nossa resposta parece evidenciar que queremos a graça, e nós falamos: não, pastor, mas eu sou salvo pela graça. Mas nós agimos como quem é salvo pelas obras, e aí é que está o problema. E muitas vezes, como adventistas, nos enganamos desta forma. Por isso que eu prego esse sermão hoje para nós que estamos aqui. E para quem não é adventista também, porque os americanos que estão dispostos a pagar mais de $600 mil pelo reino dos céus, a maioria deles não é adventista. É possível que alguns nunca nem tenham ouvido falar dessa igreja, mas mesmo assim querem a salvação pelas obras. Qual que vai ser a sua escolha nesta manhã de sábado? Qual será a sua decisão? Deus hoje Ele quer apelar a sua mente, ao seu coração, para que confiadamente você chegue até Ele, para que você aceite o presente da graça divina, para que você viva como um filho que reconhece que tem um Pai, que é o Criador dos céus e da terra, que é o seu Criador, que deu o melhor por você, para que você possa dar o melhor de você para Ele também. Deus não quer nada menos de você, e nem nada mais do que o seu coração. E aí você pensa: é fácil, eu vou dar meu coração. Só que o seu coração engloba tudo o que você tem e o que você é. Você quer realmente a graça divina? Sabe que Deus Ele disponibilizou o presente para todos nós. E nesta manhã de sábado eu faço um apelo a você que nos ouve pela internet, você que está aqui na igreja: aceite a graça divina. Se apodere desta graça e viva com fé em Deus. Uma fé que te leva a uma transformação, a uma mudança, a um reconhecimento de quem você é. Uma fé que faz você tremer na presença de Deus. Uma fé que faz com que você realize obras, ou melhor, você ouça a voz do Espírito Santo falando a você, para você realizar as obras que são para a honra e glória do Deus que te ama e que te salvou pela graça divina. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto a Silvana estiver cantando, se você quer receber esta graça de Deus, enquanto ela estiver cantando, eu peço para que você que está aqui na igreja, se você quer a graça salvadora, enquanto ela estiver cantando, fique em pé, e no final nós vamos orar por você. Se você está aí na sua casa e quiser ficar em pé aí também, pode ficar, ou da forma que você achar melhor na sua casa, porque Deus sabe o que vai realmente no teu coração. Se você quer viver a graça divina de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com a vontade de Deus, hoje é o momento de deixar de lado tradições que colocam você acima da salvação e aceitar o poder do maravilhoso Deus, que faz com que você esteja nas mãos dele e através da sua graça você seja guiado pelas mãos dele, seja salvo pelo sangue maravilhoso de
Jesus. Então, enquanto a nossa irmã estiver cantando, faça o seu pacto com Deus. No final nós vamos estar orando com você.